Amém? Amém, igreja? Vamos receber o pastor Arilson, que vai estar fazendo a leitura de áudio. Amém? Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estávamos lá na sauna, eu e o David. Quem é que se recebeu uma proposta de 6 mil por mês, vai? Quem é que aceita a proposta? Se a for de Deus, eu aceito. Se a for de Deus, eu aceito. Hoje eu recebi uma proposta. O cara da retífica. Lá em Campo Belo. O David estava perto, estavam lá os três conversando, ele é minha testemunha. O que é que eu virei para ele e falei, David? Hã? Deixa eu te falar para você, eu vou orar a Deus depois da conversa. Por que eu falei isso com ele? Porque eu sei que tem porta que abre, a gente às vezes acha até que é de Deus. Mas lá na frente, você toma uma rasteira que você não está nem esperando. Verdade. Aí eu saí, ele veio atrás de mim perguntando, vamos comigo, só. Eu falei assim, vou orar a Deus. E sábado e sexta-feira, um rapaz na sauna também, eu do lado dele, chama Jean. Aí eu conversando com outro cara do lado, o Espírito me tomou e falou assim, fala isso e isso com ele. Aí eu contei pro David. Falei assim, ó David, foi forte aqui na sauna. Aí eu virei para ele e falei assim, aqui, Deus me revela que o diabo está mandando um prato para você, um banquete irrecusável. Aí sabe o que ele falou? Não estou sabendo não. Eu falei assim, você não está sabendo não? Então você vai saber agora. Aí eu virei para ele e falei assim, que ó, eu vejo um empresário com o nome tal te oferecendo um carro zero. E não é qualquer carro. Eu vi um carro Honda Civic preto. Ele falou assim, não, eu recebi essa proposta mesmo. Eu falei assim, você vê que é Deus que está falando com você? Ele virou para você e falou assim, que, ó, daqui 3 meses, se der certinho, eu te dou um carro. Aí sabe o que ele falou comigo? Eu falei para ele, você não quis aceitar a proposta, porque a proposta é satânica. Aí ele foi me contar, sabe o que era a proposta para ele? O patrão dele é da maçonaria. Falou para ele, falou assim, que se você fechar com nós, daqui 3 meses eu te dou um carro zero. Aí ele falou assim, eu te dou um carro zero, tirado na loja, mas não é preciso que você fique 3 meses de seita com nós, no mínimo. Aí sabe o que ele falou comigo? Eu não aceitei. Eu falei, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É verdade. Então não adianta. Aí sexta-feira no Alto do Monte, Deus usou um cara para falar comigo sobre uma palavra. Aí eu falei assim, mas varão, essa palavra Deus me deu ela no meio da semana. Aí quando eu fui hoje no monte, aquele casal que estava lá, Deus usa o cara para me falar, outro cara a mesma palavra. Aí eu falei assim, vou ter que trazer essa palavra dentro da igreja. E a palavra é um pouco pesada. Porque antes de eu ficar já descer vocês, ele desceu em mim. Então Deus falou assim, vai levar essa palavra dentro da igreja. É Josué 3, o versículo 3, depois do 5, 6 e o 7. A palavra vai falar assim no versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, quando vistes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam para ti, vós também, vós lugar a seguir. Disse Josué também ao povo, santificai vós, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo, levanta a arca do concerto e passa adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei
a engrandecer-te perante os olhos de todos, ó Israel, para que sabeis que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O que Deus me revelou nessa passagem? Deus me entregou essa palavra, o profeta dos profetas me entregou ela na quarta. Na sexta usou um profeta para falar comigo. E hoje usou outro profeta para falar comigo. Aí o pastor Luiz trouxe uma palavra hoje sobre Paulo e Silas. Ontem eu não fui na casa da Maria do Guarda porque eu estava no monte. Aí Deus levantou um pessoal lá da cidade de onde a Chico foi nascido. Como é que chamaram, pastor? De Unaí. Sabe como é que o povo lá é? De tão humilde? Calça social daquelas antigas, chinelinha baiana, e eu no meio deles. E a glória desceu. Deus tomou esse senhor, falou comigo assim, deixa eu te falar com você. Deus está me revelando, varão, que a unção que está na sua vida é tão forte, que quem está do seu lado está respingando em todo mundo. Glória a Deus. A unção que está na sua vida é tão forte, que todo mundo está sendo abençoado. E não fica triste não, porque tem gente que não está vendo isso. Eu falei para o pastor Luiz. Aí ele foi lá e levou essa mesma passagem. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, a unção foi tanto na vida de Paulo e Silas, que até quem não tinha nada a ver foi abençoado. Foi hoje de manhã no monte que ele falou. Aí eu lembrei do mistério que o senhor lá de Unaí me entregou. E falou comigo assim, que ó, quem está com você do seu lado está sendo abençoado e não está vendo. Está respingando em todo mundo. Você vê que é Deus que está falando com você. Deus me revela que você sobe 3, 4 vezes no monte por dia. Eu falei assim, é de Deus. Você está falando, eu subo 3, 4 vezes por dia. Só que quando eu li essa passagem, Deus estava me falando de conserto. Para carregar a arca significa o quê? A presença do Espírito Santo. Aliança com Deus. É aliança com Deus. E para a gente ter uma aliança com Deus, a gente tem que fazer conserto entre nós. Como que eu vou ter uma aliança com Deus, se eu não tenho conserto entre comigo e os irmãos? Como que eu vou ter uma aliança com Deus? A palavra está falando que conserto. A palavra hoje aqui é conserto. E tem gente que Deus falou comigo assim, que foi para fazer as coisas, o Espírito Santo falou assim, não faz não. Eu podia muito bem pegar na mão. Só que Deus não é Deus de vergonhar ninguém. Amém. Então vamos subir no altar, Deus já está me revelando. Glória a Deus. Tem gente aqui que falou, por mim eu não queria, por mim eu não fazia, mas Deus me repreendeu. E além de Deus ter repreendido, ainda está na zona de conforto. Deus repreendeu e ainda está parado, esperando o quê? Hoje eu saí na casa da minha mãe para subir para o monte, eu escutei uma fala assim antiga, ó, o que é da onça o lobo não come. Quem conhece essa fala? Sabe o que Deus falou comigo? Deixa a onça ver, não vigiar. Se o lobo vem, não come até o prato. É verdade. O lobo vem, come o prato, lambuza e come do outro também. Amém, Jesus. Então fica nessa, para vocês verem, nessas teologias, que o que é da onça o lobo não come. Não adianta vigiar, a palavra fala oração. A gente tem que orar, mas tem que ter ação. Porque se a gente não tomar ação, aí o lobo chega, faz bagunça. O inimigo das nossas almas chega e faz contenda. Estava no alto do monte, amanhã em Nova Serrana vai ter a tarde da bênção, uma igreja profética. O cara tá doido, eu vou para lá. Eu falei para ele que amanhã não é conversa. 3 horas da tarde, culto lá amanhã. Culto de 300 pessoas. Eu falei para ele, amanhã você me liga, amanhã não é conversa. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei. E quando eu li sobre a arca, Deus falava comigo assim, quando você for fazer aliança com Deus e carregar a arca, examine vocês primeiro. Porque se eu voltar, e vocês tiverem com aliança de qualquer jeito, vocês vão sucumbir. Então não adianta eu ter uma aliança com Deus, carregar a arca de qualquer jeito. Não adianta eu carregar a arca de qualquer jeito e tratar os deles mal.
Não adianta eu querer carregar, fazer aliança com Deus, porque a palavra de Deus vai falar. Primeiro a gente luta pela nossa casa, depois com a igreja. Porque não adianta eu carregar a arca, eu estar com a minha vida toda errada. Aleluia, é isso aí, Não Jesus. adianta eu carregar É isso, ó Deus poderoso. Não adianta eu carregar a arca, Falou tudo, Deus. e eu sabendo comigo que eu estou todo errado. Sabemos o que Não acontece. adianta eu carregar a arca e sabendo que o que eu estou fazendo não está agradando a Deus. E Deus tem me repreendido, tem falado comigo, e eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Aleluia. Porque aquele que carrega a arca do seu jeito, Os milagres não chegam. Os milagres não chegam. Glória a Deus. aquele que carrega a arca de qualquer jeito, por força dos seus braços, ele vai ser limitado. Verdade. Porque hoje ele estava falando no nome do monte, Deus me usou para falar, sabe o quê? Aquela fala assim, ó. Com essa aí, eu lavei as mãos. Lavei. Com esse aí, eu lavei as mãos. Já pensou se Deus virar para nós aqui e falar: vou lavar as mãos na vida do pastor Luiz, na vida do pastor Ailson? Já pensou? Se Deus falar: vou lavar as mãos, porque você está lavando as mãos, você está no meio da guerra, no meio da luta, e você falou que vai lavar as mãos? Que guerreiro que você é, só? Então eu vou lavar as mãos também, porque você está lavando as mãos pelo seu próximo. Amém. Ele está no meio da guerra, está na lama e você falou que vai lavar as mãos, porque esse aí não tem conserto, porque esse aí não tem conserto. Então, larga essa teologia de lavar as mãos pro lado, que essa teologia é do diabo. É o diabo que criou isso, porque Deus não existe de ninguém. Glória a Deus. Deus não lava a mão para ninguém. Porque Deus, ele veio para levantar o que está caído. Ele veio para curar o que está doente. Amém? Eu agradeço o meu Eu falei isso 3 vezes essa semana. Olha, eu falei isso 3 vezes essa semana. Eu falei isso 3 vezes essa semana. É que eu ia lavar a mão pros caras. Olha, forte. Glória.